Essa é finalmente a sexta e última aula, mas o assunto dela é muito extenso, é sobre a ditadura militar. Então eu tentei resumir e cortar algumas partes que não eram importantes, mas ela vai ser um pouquinho mais longa e um pouquinho mais densa, porque realmente é um período muito importante e muito extenso da história que não dá para resumir tanta coisa, né? Então ela vai ficar um pouquinho mais longa. Mas para relembrar um pouco a última aula, estava acontecendo ali o governo de João Goulart, em que a UDN, o Exército e os empresários eram a oposição. E estava acontecendo também a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e vários outros atos de oposição ao governo. Mas o que foi a gota da água para se tornar realmente uma ditadura, para se fazer um golpe de Estado, foi uma revolta da Marinha que aconteceu durante o período do governo de Jango, em que os rebeldes dessa revolta não foram punidos, eles foram anistiados e o exército acabou vendo isso como uma quebra da hierarquia militar, um desrespeito à hierarquia militar. Então, em 31 de março de 1964, um general de Minas Gerais, junto com as suas tropas e algumas tropas de São Paulo e do Rio de Janeiro, marcharam em direção à cidade do Rio de Janeiro para fazer pressão ao governo, para acabar com o governo de João Goulart. E com isso, o presidente do Congresso Nacional declarou o cargo de presidente da República como vago e o golpe de Estado acabou se concretizando no dia 1º de abril de 1964 e ele aconteceu do conjunto de todos esses poderes da UDN, do Exército, dos empresários e também dos Estados Unidos, que estavam apoiando o golpe desde o começo. Inclusive, eles estavam na Baía de Guanabara, prontos para fazer uma operação militar que já estava planejada caso o Jango oferecesse alguma resistência, mas ele acabou não oferecendo nenhuma resistência, ele só aceitou que estava tendo um golpe, né, que estava sofrendo um golpe. Então, os Estados Unidos acabou não fazendo essa operação, mas que já estava planejada para concretizar esse golpe no caso de alguma resistência. O primeiro presidente a assumir na ditadura foi o general Castelo Branco, mas não só ele era militar na política, vários outros militares, tanto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, assumiram vários cargos importantes políticos do país todo. A ditadura começou justamente com a justificativa de livrar o Brasil do comunismo. Então, para lutar contra esse suposto comunismo que estava acontecendo no Brasil, vários estudantes e jornalistas acabaram sendo presos por serem subversivos, que era um termo usado basicamente para dizer que a pessoa era contra o governo. Além disso, o prédio da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que eu já falei em outras aulas, que foi muito importante em toda a história do Brasil, desde a sua criação, o prédio, a sede deles, foi incendiado e o prédio da sede da Última Hora, que era o único jornal que apoiava João Goulart, ele foi depredado e completamente destruído. Isso tudo aconteceu bem nos primeiros dias do governo, inclusive eles não esperaram nem 10 dias de governo de ditadura para eles estabelecerem o ato institucional número 1, que é chamado AI-1, né? Ele foi aprovado em 9 de abril de 1964 e ele dizia que a próxima eleição para presidente seria indireta. O presidente era permitido a suspender os direitos políticos de qualquer pessoa por 10 anos e também ele podia autorizar a cassação de mandato de qualquer parlamentar a qualquer hora sem justificativa. Toda essa política repressiva da ditadura, além de algumas políticas econômicas que não deram muito bem, como de aumentar os impostos e os preços, o que diminuiu muito a qualidade de vida e a estabilidade no emprego de várias pessoas da população, né? Fizeram com que o governo militar não fosse tão popular, o que fez com que em 1965 o que fez com que em 1965, nas eleições para governadores, vários governadores que eram opostos ao governo ganhassem em vários estados do Brasil. Em resposta a isso, o governo de Castelo Branco decidiu criar o AI-2, que dizia que o presidente poderia governar por meio de decretos-leis, ou seja, leis que não precisavam ser aprovadas pela Câmara ou pelo Congresso Nacional, e também extinguiu os partidos políticos. Então, todos os partidos políticos que existiam anteriormente foram extintos e legalizados, e agora só existiam dois: o de apoio ao governo, que era a Aliança Renovadora Nacional, também chamada de Arena, e a oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que dizia que as eleições para governador seriam indiretas e também que os governadores teriam agora a função de nomear os prefeitos das capitais dos seus estados. Então, os AIs 1, 2 e 3 em conjunto faziam com que os presidentes, os governadores
e os prefeitos das cidades grandes, né, das capitais, fossem todos eleitos indiretamente, tirando da população todo o poder dela de escolher os seus representantes políticos, e isso causou o que foi chamado de superpolitização da cultura, já que a população não tinha meio de se expressar politicamente votando, eles decidiram se expressar pela cultura. Eu acho que todo mundo que já estudou sobre ditadura na escola deve ter visto isso. Tinha várias músicas, peças de teatro, livros, filmes, novelas, que eram o meio da população se expressar contra o governo. Mas para reprimir essa superpolitização que estava acontecendo na cultura, uma nova constituição foi dada que dava ainda mais poder para o presidente, e com essa nova constituição, esses novos poderes que ele ganhava com essa constituição, Castelo Branco acabou aprovando a lei da imprensa, que fazia com que o governo pudesse censurar tanto a imprensa quanto as mídias culturais, e também a Lei de Segurança Nacional, que fazia com que os militares agora tivessem direito de julgar o crime de subversão, que era o crime de ser contra o governo. O presidente Castelo Branco, ele tentava ter uma aparência aí mais liberal, mais moderada. Inclusive, ele tinha um vice que era civil, justamente para dar essa impressão para a população de que logo logo os militares iam sair do poder e os civis iam assumir. Mas o próximo presidente, Costa e Silva, ele já era parte de uma divisão do governo chamada de linha dura, que era oposto aos castelistas e queria que a ditadura fosse uma forma de governo permanente no Brasil. Nesse governo da linha dura, a repressão do governo aumentou muito, mas a resistência contra o governo e a oposição também cresceu. Como a oposição não podia votar para mostrar o seu descontento com o governo, essa oposição ocorreu por meio de protestos pela oposição parlamentar e pela mídia, né? Os jornais, as revistas, teatro, cinema, música, pela cultura e pela imprensa, basicamente. Em um desses protestos acabou acontecendo a morte de um estudante chamado Edson Luiz Lima Souto. Ele foi baleado e acabou morrendo durante um protesto. E em resposta a essa morte, aconteceu a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, onde se reuniram 100 mil pessoas para protestar contra essa morte, contra a violência do governo. E entre essas 100 mil pessoas estavam alguns artistas que faziam parte desse movimento de superpolitização da cultura, como Chico Buarque, Milton Nascimento e Gilberto Gil. Mas esses protestos, essa oposição não foi suficiente para fazer o governo maneirar um pouquinho na repressão. Inclusive, logo foi aprovado o AI-5 em 1968, que dava ao presidente o poder de fechar o Congresso Nacional, fazer leis, ordenar intervenção em estados e municípios e caçar políticos eleitos, além de aposentar funcionários públicos e suspender o habeas corpus a pessoas acusadas do crime contra a segurança nacional. Então, desde 64 já era uma ditadura o governo, isso é claro, é óbvio, mas depois do AI-5 foi aí que o governo se tornou realmente uma ditadura declarada. Era impossível negar ou dar qualquer desculpa de que não era uma ditadura. Antes de terminar o seu mandato, Costa e Silva acabou tendo um derrame e morrendo. Então, o seu vice não pôde assumir por ser civil, né? Porque os militares não queriam que um civil assumisse. E quem acabou assumindo até o fim do mandato de Costa e Silva foi uma junta militar. Essa junta, inclusive, que aprovou a emenda constitucional de 69, que estabelecia a pena de banimento, pena de morte e a prisão perpétua no caso de subversão, no caso da pessoa ser contra o governo, né? O próximo presidente, Geisel, ele representou uma pequena vitória da parte mais moderada do governo, já que ele defendia uma abertura lenta, gradativa e segura, o que era basicamente uma redemocratização do país que fosse lentamente e fosse controlada pelo governo. Mas esse plano da abertura de Geisel era criticado tanto pelos militares, que não queriam uma abertura nenhuma, seja ela lenta ou seja ela rápida, porque eles queriam que tivesse uma ditadura eterna no Brasil, e também era criticada pelos civis, pela população, porque eles não queriam uma abertura lenta, eles queriam uma democratização urgente no país. Um fato que marcou muito a presidência de Geisel foi a morte de Vladimir Herzog. Ele foi prestar depoimento num quartel do Segundo Exército, onde operava o DOI-CODE, e dias depois dele ir prestar esse depoimento, né, e ele apareceu numa foto divulgada pelo governo, morto. E se você parar para ver, é uma foto que deixa impossível que ele tenha cometido suicídio, como foi divulgado pelo governo, porque é uma foto em que ele está enforcado, com o joelho no chão, e isso é biologicamente e fisicamente impossível. Então foi claro para toda a população que viu essa foto na época, né, que ele não tinha cometido suicídio, que ele tinha sido assassinado pelo DOI-CODE.
Na Catedral da Sé foi realizado um culto em memória a ele. Nesse culto tinha a presença de um arcebispo católico, um pastor evangélico e um rabino judeu. Então, líderes de várias religiões, né? E no final desse culto ele acabou se tornando um protesto, mais um dos milhares de protestos que tinham contra o regime militar. E mesmo com todos esses protestos, mesmo com o plano de abertura de Geisel, o governo, os militares continuaram matando e torturando pessoas a rodo, como eles sempre fizeram, sem nenhuma restrição. Mas Geisel continuou com seu plano de abertura gradual e ele acabou demitindo o comandante do segundo exército, que foi o responsável por matar Vladimir Herzog. Ele também conseguiu restabelecer o direito de habeas corpus e revogar o AI-5. Mas para manter esse equilíbrio entre fazer uma abertura gradual e continuar com o status quo do governo, ele indicou um membro da Arena, o João Batista Figueiredo. Figueiredo assumiu, prometendo dar continuidade a essa abertura democrática, mesmo ele sendo parte do Arena. E durante o governo dele, o movimento operário fazia muitas greves em todo o país, mas a mais importante delas, que teve um impacto enorme em todo o país, foi a greve dos metalúrgicos do ABCD Paulista, de 1979, que ela foi liderada pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que é o nosso presidente atual, o Lula. Durante essas greves, no dia 1º de maio, no Dia do Trabalho, acontecia a Missa dos Trabalhadores e após essa missa, vários operários, artistas, trabalhadores, estudantes, políticos, religiosos, líderes comunitários, tipo, toda a população se juntou na praça principal de São Bernardo para pedir a redemocratização do país. E no mês seguinte, em agosto, o Congresso aprovou a lei da anistia, que servia tanto para os militares que eram torturadores e matavam pessoas, tanto para as pessoas que só estavam lutando contra a ditadura e lutando pela democratização do país. Mas essa lei da anistia fez várias pessoas que estavam lutando para a democratização do país e foram forçadas a sair do Brasil, né? Essa lei fez com que elas pudessem voltar. Por exemplo, Paulo Freire conseguiu voltar para o país depois dessa lei da anistia, porque ele estava exilado em outro país por grande parte do período da ditadura do Brasil. Além da lei da anistia, outra lei permitiu que outros partidos políticos pudessem ser criados, além do MDB e da Arena, e uma outra lei de 1980 permitiu que as eleições para governador voltassem a ser diretas. A linha dura não estava gostando nada dessa abertura que estava rolando, dessas leis, que davam à população, davam de volta, né, à população mais direitos políticos, e por isso eles promoveram vários atentados e vários atos de violência. Um exemplo desses é no Rio Centro, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador de 1981. Eles explodiram algumas bombas no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, mas foi um caso que foi arquivado, ninguém foi punido e esse caso nem chegou a ser investigado, na verdade. Mas com as eleições para governador agora sendo diretas e com a economia que estava muito ruim, no fim de 81 a inflação chegava a 100% e o PIB era negativo. Então a população estava muito insatisfeita e então nas eleições de governador de 82, vários estados tiveram seus novos governadores como sendo da oposição, não da Arena. Após as eleições tiveram ainda mais protestos para a democratização do país e no ano seguinte, 83, começou uma campanha para que as eleições para presidente voltassem a ser diretas, que foi chamada Campanha de Diretas Já. Foi um movimento gigante que foi por todo o país, mas que eles não conseguiram fazer com que as eleições para presidente voltassem a ser diretas naquele ano. E quem acabou ganhando nas próximas eleições indiretas, que foram em 1985, foi Tancredo Neves, mas ele não conseguiu assumir, ele acabou morrendo antes de assumir, e quem assumiu de verdade foi o seu vice, José Sarney. Por ele ser do Arena, Sarney ele queria ganhar a confiança da população, então logo que ele assumiu, ele fez com que a eleição para presidente fosse direta, deu direito ao voto para os analfabetos, legalizou todos os partidos políticos que ainda estavam na ilegalidade e marcou eleições para a Assembleia Constituinte, que faria uma nova Constituição. E como a economia estava muito ruim, ele criou o Plano Cruzado, que mudava a moeda do Brasil do cruzeiro para o cruzado, além de criar também o auxílio-desemprego. Então, com só um ano de governo, ele conseguiu com que a inflação diminuísse de 237% para só 57%. E a popularidade dele, por causa disso, só aumentou. Para criar essa nova Constituição, ele juntou vários partidos e vários movimentos sociais, como o PT, o PDT, o PMDB, o PSDB,
o movimento operário, o movimento negro, o movimento indígena e o movimento dos trabalhadores rurais. E nessa nova Constituição de 88, ela estabelecia que as eleições para presidente, para governador e para prefeito seriam diretas. Ela falava que o voto deveria ser obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para pessoas de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos. A jornada de trabalho seria de 44 horas semanais, férias remuneradas para todos os trabalhadores. A Constituição também falava que as pessoas demitidas sem justa causa receberiam 40% do seu fundo de garantia. A licença maternidade foi expandida para 120 dias e a licença paternidade foi criada e foi dada como 5 dias de licença paternidade. Também tinham emendas na Constituição falando sobre o direito dos indígenas e dos quilombolas sobre as terras que eles ocupavam, além de descrever racismo como um crime inafiançável e imprescritível, também proibindo a censura e estabelecendo uma reforma agrária para as terras improdutivas. E depois dessa Constituição, a ditadura acabou oficialmente no Brasil, assim como as aulas, porque a partir disso já se entra na história contemporânea do Brasil, que não é tão estudada nas escolas. Mas é isso, eu espero que todo mundo tenha aprendido alguma coisa que não sabia e que tenha sido útil para vocês essas aulas. Obrigada.